Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra que ilumine os seus caminhos, tá bom? E nós estamos vivendo em um período de trevas mundial, tá bom? E muitos cristãos estão assustados, preocupados com a crise, preocupados com aquilo que está acontecendo no mundo. E tem uma profecia bíblica em Malaquias capítulo 4, versículo 2, que está escrito: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Olha só a profecia relacionada a Jesus Cristo. A Bíblia chama o nosso Jesus de sol da justiça. O mundo está em trevas? Sim. Mas Jesus é o sol que ilumina o nosso caminho. O mundo está em trevas? Sim. Mas Jesus é o teu sol da justiça. Ele vai te dar luz. Ele vai iluminar o seu caminho, suas decisões. Está escrito que no Egito tinha trevas, enquanto no acampamento do povo de Israel tinha luz. O mundo está em trevas, mas a luz de Jesus está sobre você, cristão, você que aceitou a Cristo, você que é filho de Deus, a luz de Deus está brilhando sobre você. Êxodo capítulo 10, versículos 22 e 23. Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha só que bonito. No Egito, trevas. E no acampamento do povo de Israel, luz. O mundo está em trevas, mas a luz de Cristo está sobre os filhos de Deus, tá bom? Nós cristãos não temos que ficar preocupados com medo. E por que você está com medo? Se nós conhecemos as profecias bíblicas e nós sabemos que isso é um sinal da volta de Cristo, nós cristãos não temos que ter medo, nós sabemos que isso aconteceria. Esses sinais, doenças. Um dia os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas? Primeira pergunta. Segunda pergunta: que sinal haverá da sua vinda? E a terceira pergunta: o fim do mundo. E Jesus começou a explicar para os discípulos a destruição do templo de Salomão, os sinais que aconteceriam, que antecederiam a volta dele para buscar a igreja. E no versículo 6, olha o que Jesus disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha o que Jesus falou: ei, não vos assusteis, não fique assustado. Ô cristão, não fique com medo, não fique assustado. Nós cristãos não temos que ter medo do que está acontecendo no mundo. Já era esperado por nós. A Bíblia está cheia de profecias que mostram os sinais que antecederão a volta do nosso Jesus Cristo. Por que muitos cristãos estão com medo? Ei, não vos assusteis, tá bom? Nós estamos num período de trevas no mundo, sim. Trevas para aqueles que não são de Cristo. Para nós cristãos que somos filhos de Deus, não tem trevas para nós. Jesus é o nosso sol da justiça, tá bom? Muitos sinais antecederão a volta de Cristo. Lucas capítulo 21, no versículo 11,
Jesus é tão bom que ele disse assim: olha, antes da minha volta, vocês vão presenciar sinais. Então tudo isso que está acontecendo no mundo são sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 21, versículo 11. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Olha só o que Jesus falou que aconteceria nos últimos tempos, no fim dos tempos. Pestilências são doenças contagiosas. É um sinal do fim dos tempos. Isso que nós estamos atravessando o mundo inteiro. No mundo, mas sobre nós tem a luz de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Olha o que Deus disse que aconteceria nos últimos dias. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre o mundo são aqueles sinais, guerras, pestes, fomes. Mas sobre os filhos de Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre os crentes. Os crentes pregarão o Evangelho será conhecido de todas as nações, como Jesus falou, então virá o fim. E não parou por aí. Versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não fique assustado com o que está acontecendo no mundo. É profecia bíblica. Está na Bíblia. Não tem como fugir dessas profecias. Mas o cristão não tem que ter medo, não. Quem tem que ter medo são os descrentes. Aqueles que não têm a Cristo, eles têm que ter medo. Eles vão sofrer. Agora você não. Você tem o sol da justiça. Não tenha medo. Não temas. Eu poderia citar aqui várias outras profecias bíblicas com relação ao fim dos tempos. Várias. A Bíblia está cheia de profecias relacionadas ao fim dos tempos. Mas eu e você não temos que ter medo. Nós estamos aguardando a volta do nosso Jesus Cristo. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz e não vos assusteis. Shalom a todos, em nome de Jesus.